Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Edcursos. Esse é o primeiro vídeo da playlist chamada Arquitetura Limpa. Nessa playlist eu vou compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo fazendo a leitura do livro Arquitetura Limpa, escrito pelo Robert Martin. Ele também é conhecido como Uncle Bob. Mas antes da gente começar, eu vou te pedir para que se inscreva no canal, porque isso incentiva com que a gente traga cada vez mais conteúdos. O primeiro assunto que o autor trata é sobre a diferença entre arquitetura e design. A arquitetura de um software é mais relacionada às decisões de alto nível relacionadas àquele software. E o design, normalmente, ele está ligado a decisões de baixo nível, mais a nível de codificação mesmo. Mas na prática, o autor indica que a arquitetura ela engloba os dois. Então o arquiteto ele toma tanto decisões de alto nível, como por exemplo, como vai ser as integrações entre um sistema e outro, mas também vai tomar as decisões de baixo nível, como que vai ser implementado ali, detalhes de implementação. Então a conclusão é que não há diferença entre arquitetura e design. Na prática, um arquiteto vai ter que tomar decisões de alto nível e de baixo nível também. E qual que é o objetivo de uma arquitetura limpa? O objetivo da arquitetura é minimizar os recursos humanos necessários para construir e para manter determinado sistema. A qualidade da arquitetura, do design ali do software é medida pelo esforço necessário para atender as demandas do cliente. Então, quanto mais esforço você está tendo que aplicar ali para desenvolver uma demanda que o cliente tem, significa que o design do software, a arquitetura dele é ruim. Quanto menos esforço você tem para implementar uma demanda ali do cliente, então quer dizer que a sua arquitetura é a melhor. Então ela está atendendo bem ali o seu sistema. Agora a gente vai ver um estudo de caso onde em uma empresa não foi implementada uma boa arquitetura. Então a gente vai ver qual que é o impacto de uma arquitetura ruim ali em um sistema. Então nesse primeiro gráfico aqui, a gente consegue ver a evolução da equipe de desenvolvedores, da equipe de engenharia. Então ali no primeiro ciclo ali do projeto, a gente pode ver que tinham poucos desenvolvedores, né? Poucas pessoas na equipe de engenharia, e como o software vai evoluindo, a equipe também vai evoluindo. Então no último ciclo, tinha muito mais pessoas do que no início. Então esse gráfico ele indica que está indo tudo bem, que o sistema está evoluindo, e quanto mais ele evolui, mais pessoas trabalham ali na equipe, certo? No segundo gráfico, nós vemos a produtividade da equipe medido por linhas de código. Agora a gente consegue notar um problema. Mesmo com a equipe cada vez maior, a quantidade de código não tem aumentado de forma proporcional. O terceiro gráfico mostra o custo por linha de código, que aumentou muito. Isso pode gerar péssimos resultados para a empresa ao longo do tempo. E por que isso acontece? Porque a equipe aumentou, mas a quantidade de código desenvolvido não aumentou proporcionalmente. Então agora tem muito mais pessoas para desenvolver a mesma quantidade de código. Isso porque a arquitetura não foi bem projetada. Então está sendo muito mais difícil desenvolver alguma coisa ou alterar alguma coisa. Esse resultado pode indicar que o sistema foi desenvolvido às pressas, com pouca ou nenhuma preocupação com a limpeza do código e com a arquitetura e a estrutura do sistema. Agora no quarto gráfico, a gente consegue ver a produtividade média dos desenvolvedores. Aqui a gente consegue ver que a produtividade começou lá em cima, em 100%, e com o tempo ela foi caindo drasticamente. Então agora a gente consegue ver que o desenvolvedor está sendo muito menos produtivo do que no início. Isso é frustrante para o desenvolvedor, que continua trabalhando muito, mas não consegue mais gerar o resultado que ele conseguia no início. Isso porque o código provavelmente está bagunçado, e a arquitetura não foi pensada para isso. Agora é muito mais difícil fazer qualquer alteração. E o autor explica esse resultado lembrando de uma antiga história, que é a história da tartaruga e da lebre. A história fala sobre o problema da confiança excessiva, onde a lebre, tão confiante em sua velocidade, não leva a corrida a sério e descansa enquanto a tartaruga cruza a linha de chegada. O autor compara os desenvolvedores com a lebre. Isso porque os desenvolvedores têm muita confiança que vão conseguir o tempo para limpar o código depois, e não na hora que estão desenvolvendo. Diferente da lebre, os desenvolvedores não dormem, eles continuam trabalhando muito, mas deixam de lado o cuidado com o código. Os desenvolvedores acreditam em uma mentira bem conhecida que diz o seguinte: nós podemos limpar tudo depois, mas primeiro temos que colocá-lo no mercado. Ou seja,
Os desenvolvedores acreditam que futuramente vão ter um tempo para organizar o código e deixar ele limpo e fácil de dar manutenção, logo após o lançamento do sistema, mas isso não acontece, porque depois que você lança o sistema, as demandas, as novas funcionalidades vão vindo, então nunca vai ter um tempo para você parar e deixar o código limpo. O jeito correto de fazer, como o autor indica, é já desenvolver o código limpo, usando práticas ali que deixam seu código mais organizado e fácil de dar manutenção. Assim como a lebre, o desenvolvedor acredita que vai continuar produtivo, mas a bagunça, ela nunca para. A bagunça no código, ela nunca cessa, ela nunca para, assim como a tartaruga. E aos poucos vai tirando toda a produtividade dos desenvolvedores, como a gente viu naquele estudo de caso, onde a gente mostrou os gráficos ali anteriormente. Acreditar que um código bagunçado vai gerar um resultado rápido e vai diminuir a produtividade só a longo prazo também é um erro. Fazer bagunça sempre vai ser mais trabalhoso do que manter tudo limpo. Agora a gente vai ver então o resultado de um experimento onde a pessoa desenvolveu o mesmo programa por 6 dias. Nos 3 primeiros dias, ele usou uma prática famosa de limpeza de código chamada TDD, que é o desenvolvimento orientado a testes. Então você tem ali uma série de testes, onde o seu software deve passar nesses testes, e você desenvolve baseado naqueles testes ali, naqueles casos de testes. Nos outros dias, ele desenvolveu o código sem essa técnica. Quando foi aplicado o TDD, o tempo de conclusão foi de 10% mais rápido do que o desenvolvimento sem o TDD. A gente consegue ver aqui no gráfico, ó. Então no primeiro dia, com o TDD, ele gastou 26 minutos. No segundo dia, com o TDD, ele gastou em torno de 25 minutos. E no terceiro dia, com o TDD, ele utilizou 24 minutos para desenvolver o software. No primeiro dia, sem o TDD, ele gastou 29 minutos. No segundo, ele gastou 28 e no terceiro, ele gastou 27. Então, no dia mais rápido sem o TDD, ainda assim, foi mais demorado do que no dia menos produtivo utilizando o TDD. Para os que acreditam que desenvolver sem preocupação com a qualidade é mais rápido, o resultado é extraordinário. Mas para os que acreditam que a maneira mais rápida de desenvolver é desenvolvendo cuidando da qualidade, esse resultado já era esperado. E isso daqui responde também o dilema dos executivos que estavam vendo aquela situação do estudo de caso. A única maneira de recuperar a produtividade é fazer os desenvolvedores deixarem de lado a confiança excessiva e passarem a se responsabilizar pela bagunça que fizeram, criando novos códigos, utilizando boas práticas e buscando deixar o código com uma arquitetura limpa. A resposta é evitar então o excesso de confiança e passar a dar mais atenção à qualidade da arquitetura do software. Para fazer isso é preciso saber o que é uma boa arquitetura. E é isso que vamos aprender daqui em diante nos estudos do livro Arquitetura Limpa. Então hoje a gente viu que a boa arquitetura, ela maximiza os resultados e minimiza os esforços. Esse é o objetivo de uma boa arquitetura. Uma arquitetura ruim pode causar resultados extremamente ruins, como a gente viu ali naquele estudo de caso. O excesso de confiança dos desenvolvedores é um problema. Por quê? Porque eles acreditam que conseguirão limpar o código ou organizar o código depois. E pelo contrário, a gente já tem que desenvolver um código limpo utilizando boas práticas. E isso não vai demorar mais tempo. E a gente viu ali no exemplo que foi inclusive o contrário. Utilizando uma boa prática, ele conseguiu entregar o resultado ainda mais rápido do que sem utilizar a boa prática. Fazer um código limpo é mais rápido e vantajoso do que fazer um código às pressas, sem se preocupar com a qualidade. Então foi isso que a gente viu hoje. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre arquitetura limpa e a gente vai para o próximo capítulo do livro. Então se ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários e até o próximo vídeo.